Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, que alegria estar mais uma vez aqui em casa. Como eu sempre digo, quando me é dado a honra de ministrar aqui em casa, a gente ministrando em casa, a gente tem uma responsabilidade a mais, porque vocês nos conhecem, estão aqui, acompanham a nossa vida. Então, se a gente fala algo daquilo que a gente não vive, né, pastor? A igreja sabe. Você que está em casa, talvez assistindo da Bahia, você também não me conheça, mas quem está aqui conhece. Então, a responsabilidade é ainda maior. Amém? Mas pela misericórdia de Deus, o Senhor tem nos dado graça, tem tido misericórdia. E até aqui estamos. E vamos continuar caminhando rumo ao céu. Amém? Sem perca de tempo, quero te convidar a abrir a Bíblia comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas, em seu capítulo 15, a partir do versículo 3. Confesso aos irmãos que hoje eu estou bem nervoso. Já ministrei outras vezes em lives também, mas hoje eu não sei o que aconteceu, eu estou bem nervoso. Mas Deus está na frente, amém, meus irmãos? Vamos lá, até dor de barriga eu tive, irmãos, de nervoso, misericórdia, só Jesus. Vamos lá. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículo 3, diz assim. Vai ser uma leitura um pouco extensa, mas para que você compreenda o contexto, eu preciso ler, para que você compreenda, amém? Diz assim, eu vou ler por aqui que fica mais fácil. E ele lhe propôs essa parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, jubilando. E chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos assim que haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Vou continuar aqui. Ou qual é a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, guarda isso, acende a candeia, varre a casa, tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. E eu vos afirmo, de que igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. Agora continua a parábola do filho pródigo. Versículo 11 diz assim, continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passando não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. E então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela cidade, a guardar porcos. E este o mandou guardar porcos. Ali desejava fartar-lhes das alfarrobas que os porcos comiam, ou seja, da lavagem dos corpos dos porcos. Mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai, ou em outras palavras, em outras versões, amém? Tivemos alguns pequenos problemas técnicos, mas estamos de volta para adorar o nome de Jesus, amém? Eu vou só finalizar a passagem para que a gente entre na palavra. Diz assim, vamos começar a partir da parábola do filho pródigo, para a gente não se perder. Diz assim, versículo 11. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao seu pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres.
Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então, ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarropas que os porcos comiam, ou seja, das lavagens, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhes direi: Pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai, e vinha ele de longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa, presta atenção, a melhor roupa, vestiu, põe-lhe um anel no seu dedo e sandália nos seus pés. Trazei também e matai um novilho cevado, para que comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho, aí chega o mais velho, estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música, a dança, a felicidade, a alegria, e chamou um dos seus criados, um dos seus funcionários, e perguntou para ele o que era aquilo. E ele lhes informou: veio o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque recuperou com saúde. E ele ficou irado, se indignou, e não queria entrar na casa. Saindo, porém, o pai foi ao encontro do filho mais velho agora. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, procurava acalmá-lo. Mas ele, respondendo a seu pai: há tantos anos te sirvo, pai, sem jamais transgredir uma só da tua ordem. E nunca me deste um cabrito sequer, para que me alegrar com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então respondeu o seu pai: meu filho, tu estás sempre comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, festejássemos e nos alegrássemos muitos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? A leitura é um pouco comprida, irmãos, mas a gente precisava ler para que a gente entendesse o que Jesus estava falando nesse contexto. Se você for ler, você vai ler, como nós lemos aqui, a partir do versículo 3, nós vemos Jesus dando um exemplo, contando parábolas sobre 3 situações em que algo se encontrava perdido. Em primeiro lugar, Jesus nos fala sobre a ovelha perdida. Em segundo lugar, Jesus ele fala sobre a dracma perdida, sobre a moeda. Dracma era uma moeda de muito valor naquela época. Era uma moeda que tinha extremo valor. Era como se fosse, como que eu posso comparar? Imagina um euro aí elevado ao quadrado. Era uma moeda valiosíssima, uma fortuna. E ele fala também sobre o filho perdido. E é nesse contexto que a gente vai aprender nessa noite, junto com o Espírito Santo. E quando a gente lê, a partir do versículo 3, Jesus falando sobre a ovelha perdida, a gente precisa entender primeiro sobre por que Jesus estava usando o exemplo da ovelha. Jesus estava falando através da parábola sobre uma ovelha. A ovelha ela tinha algumas características peculiares. A ovelha, na Bíblia Sagrada, sempre, em muitos exemplos, é usada como comparação ao povo de Deus, o povo que é a ovelha do sumo pastor, que é o pastor, o nosso Deus.
E nesse contexto, Jesus, ao falar dessa ovelha, você precisa entender que a ovelha, ela tem uma característica específica. Ela é um animal extremamente medroso. É um animal extremamente medroso. E ela é um animal que, o tempo todo, ela mira no seu pastor. Ela fica de olho, ela fica de ouvidos atentos ao seu pastor. E se você for entender a ovelha, você vai ver que se uma ovelha, ela por um acaso, ela não ouve a voz do seu pastor, ou ela não vê o seu pastor, ela fica extremamente doida. E aí ela começa a correr disparadamente. E aí é onde que ela se perde. E aqui Jesus estava usando esse exemplo. Olha, a ovelha estava perdida. E se você for ver, Jesus vai falar que o pastor, ele deixa as outras 99 ovelhas no deserto. Ou seja, eles estavam no deserto. Eles não estavam no aprisco das ovelhas. Qual que era o habitat natural da ovelha? Era o aprisco. Ali guardadinho com o seu pastor. Mas elas estavam no deserto. E aí Jesus começa a falar, olha, então, um pastor, ele percebeu que perdeu uma das ovelhas. E ele pegou, deixou as 99 ovelhas ali parado, e ele foi atrás daquela uma ovelha. E quando ele foi atrás daquela ovelha, a ovelha se perdeu porque não conseguiu ouvir a voz do seu pastor. E eu começo a entender que em Isaías, capítulo 59, versículo 2, abre para mim, Júlia, por favor, Isaías, capítulo 59, versículo 2. Lembra que eu falei para vocês, a ovelha, se ela não ouve a voz do pastor, se ela não vê o pastor, ela começa a se correr desesperadamente. Vamos ver se parece um pouquinho com a gente? Olha o que diz a Bíblia Sagrada, Isaías 59 e versículo 2. Diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E agora, ó. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Sabe o que eu entendo com isso? Jesus estava dizendo ali, fazendo nós entendermos, que quando a multidão de pecados sobre a nossa vida, a gente começa a dar lugar à carne, e aquela carne ela começa a se sobressair na nossa vida, há um determinado momento que esses pecados encobrem a voz de Deus perante nós, e nós já não conseguimos ouvir Deus falar. É aquele momento que você vem no culto, está todo mundo glorificando, está todo mundo adorando a Deus, o louvor é uma bênção, a palavra é uma bênção, mas para você sai daqui falando, nossa, que culto chá com pão. Sabe aquele chá com pão? Normal, café da tarde. Não tem o presunto, não tem a mussarela, não tem nada. Aquele normal. É aquele culto que você vem e todo mundo está chorando, Lucas. Todo mundo. Menos você. E aí você olha para o lado e fala assim, como assim? Está falando nada demais. E você não se atenta que aquilo que está dentro de você, aquilo que você está vivendo, são as multidões de pecado, talvez. Era culto da vitória, mas está sendo um pouquinho dolorido. Mas segura aí, vou fazer uma de pastor Janei. Não esperava isso, mas hoje, enquanto estava estudando, falei para minha esposa, falei, Deus falou comigo isso. Vou dar uma de pastor Janei lá, vou falar, papai, por que eu? Mas agora segura aí. Irmãos, quando a gente não se atenta, a gente vai vivendo uma vida, a gente vai vivendo no automático, no modo, sabe, no modo automático da coisa. A gente vem para o culto e isso se torna uma rotina na nossa vida. A gente chega aqui, a gente ora, a gente canta, mas a gente não louva, a gente não fala com Deus. Você já viu isso? Orar e não falar com Deus, sendo que a oração é um modo da gente conversar com Deus. A gente adora, mas a gente não consegue sentir a presença de Deus. A nossa adoração não chega até Deus. E é isso que acontece quando a gente está vivendo nesse modo automático. E ali a ovelha se perdeu. E há um contexto. Lembra que eu falei para vocês que eles estavam no deserto? Nesse caso aqui, se perdeu fora de casa. Guarde isso. A ovelha não estava em casa. Amém? Aí ele falou sobre a dracma perdida, versículo 8. Ele diz assim, ele usou o exemplo de um pastor, agora ele usa o exemplo de uma mulher. Ou seja, eu entendo com isso que Jesus queria fazer com que eles entendessem que ele estava falando com todo mundo, não só com uma determinada classe de pessoas. E ele fala assim, olha, ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende uma candeia.
e ela começa a varrer a casa. Aí eu já entendi outra coisa. A ovelha se perdeu fora de casa. Já a dracma, ela foi perdida dentro de casa. E aí você fala para mim, Felipe, como isso? Irmãos, outro dia eu estava vindo para a igreja, já atrasado, e eu fui procurar a chave do carro, e Tom procurar a chave do carro, cadê a chave do carro? Não achava a bendita da chave do carro. Do nada me veio na mente, procura dentro da gaveta de panela, da tampa de panela. Falei, vou procurar. Chegando lá, adivinha o que eu achei? A chave do carro. Meu abençoado sobrinho que eu amo, Dominique, foi lá em casa. E ele pegou a chave do carro e ele guardou na gaveta de tampa de panela. Mas, ou seja, eu perdi a chave do meu carro dentro da minha casa. Já aconteceu isso com você, eu aposto. Mas ali, aquela mulher, ela perdeu algo de muito valor. Tudo bem que a chave do meu carro é de valor, mas teria a chave reserva. Imagine você perder uma mala de dinheiro. R$1 milhão. Deus, eu profetizo na minha vida, amém. E aí dentro da minha casa, eu guardei, mas não sei onde eu guardei. Foi o que aconteceu com essa mulher. E a Bíblia fala que essa mulher, ela precisou de uma candeia. O que é candeia? Eu vou trazer para os dias de hoje, tá? Para facilitar. Se você assim tem a minha idade mais ou menos, eu sei que você está ali entre os seus 15 e 16 anos. Amém? Essa mulher pegou uma lanterna, irmãos, no nosso dia de hoje. Essa mulher pegou uma luminária e ela foi procurar essa dracma. Ou seja, se ela pegou uma luminária, ela precisava iluminar, estava escuro. Isso é típico de habitações simples naquela época. Mas trazendo para os nossos dias de hoje, qual é a luz que a Bíblia Sagrada nos diz? Abre para mim, Júlia, fazendo favor, Salmo 119, versículo 105. Salmo número 119, versículo 119, de número 119, versículo 105. A luz que hoje nos ilumina, que a palavra de Deus diz que nos ilumina. Qual é essa luz? Vamos ver aqui? 119, versículo 105. Diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A gente entende então que aquela mulher, ela pegou aquela lâmpada para procurar aquela dracma. E aí, trazendo para os nossos dias de hoje, trazendo para a nossa vida, há momentos que a gente perde algo de valor dentro de nós, aquilo que nos tem mais de valor dentro de nós, que é a intimidade com Deus, é a comunhão com Deus. E aí naquele momento, a gente precisa de uma lâmpada para os nossos pés, de uma luz para os nossos caminhos. E Salmo de número 119, versículo 105, ele diz isso. Olha, lâmpada para os vossos pés e luz para o seu caminho é a palavra de Deus. Irmão, não importa aquilo que você está vivendo, não vá pedir conselho para A, não vá pedir conselho para B, vai na palavra de Deus, que eu tenho certeza que ela vai ser lâmpada para os seus pés, que ela vai ser luz para o seu caminho, ela vai fazer você encontrar a dracma que você perdeu por um acaso dentro de você mesmo, porque ela vem acompanhada de um divino camarada, que é o Espírito Santo de Deus. Você lê a palavra, você lê, ela se torna luz, mas o Espírito Santo de Deus, ele é o encarregado de te fazer convencer e te fazer entender aquilo que você está perdendo, aquilo que por um acaso você está saindo do trilho. Essa é a lâmpada para os nossos pés. Em ambas as situações, tanto na ovelha perdida como na dracma perdida, o que me chama a atenção também é que no último versículo Jesus ele enfatiza, olha, tanto quando o pastor ele achou a ovelha, como quando a mulher encontrou a sua dracma, eles fizeram uma grande festa. A mulher chamou as vizinhas. Olha que benção. Imagina essa festa gloriosa. O homem chamou seus amigos. E ali eles estavam festejando. Ele porque achou sua ovelha. Ela porque achou sua fortuna. E aí a gente chega até a passagem do filho pródigo. E aí diz assim, olha, tem alguns detalhes que a gente precisa se atentar aqui na palavra do filho pródigo. Que diz assim, olha,
Contudo, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me parte dos bens que me cabem. Primeiro lugar, quando que é que um filho passa a ter direito da herança do seu pai? Quando seu pai morre. Enquanto seu pai está vivo, não tem direito. Seu pai está vivo, é do seu pai. Em segundo lugar, o filho, ele pediu para o pai. Ou seja, ele se antecipou. Tem muitos momentos da nossa vida que a gente se antecipa à vontade de Deus, à vontade do nosso pai. E é nesses momentos que a gente pede a nossa herança antecipadamente. E aí Deus, que é supremo, ele chega na sua vida e fala: tá bom, filho, amém. Se não fosse assim, a gente não teria o direito de escolha, amém? E ele chega e fala assim: amém. E aí você vai, sabe aquela vontade que dá: eita Deus, por que eu? Fala pastor Janei, por que eu, papai? Sabe aquela vontade que dá de sair da igreja? Aquela vontade que dá de trocar de ministério? E aí você fala assim: ah, eu vou. Cansei, pastor Rafael. Ah, dá licença, a voz dele é muito fanha. A voz dele é isso. Pastor Rafael é isso, pastor Rafael é aquilo. Ah, não vou. Pastor Aline, não suporto ela. Vou dar um passeio, vou trocar de igreja. Chega no pastor Rafael: pastor, tem uma bênção? Amém. Pastor Rafael sempre abençoa. E aí você vai. Chegando lá, você cai em si que o errado não era a igreja, que o errado era você. Meu Deus. E aí você entende que não importava o lugar que você estivesse, importa que você se precipitou. E aí você fala assim: agora eu quero voltar, só que aí você não tem coragem. Eita Deus, não sei nem porque eu estou indo para esse lado, mas você sabe. Olha, e ele diz assim: e ele lhes repartiu os haveres. Em segundo lugar, primeiro lugar, o filho mais novo pediu, fato. Segundo lugar, o filho mais novo foi precipitado, foi. Mas em terceiro lugar, o papai repartiu pros 2. Lê comigo aí para você ver, está escrito assim, ó. E ele, o pai, lhes, no plural, lhes repartiu. Guarda isso, que lá na frente vai ter valor. Ou seja, o pai repartiu para o filho mais novo, mas ele também deu para o filho mais velho. Amém? O filho mais velho também tomou a sua herança. O filho mais novo foi embora, mas o filho mais novo, o mais velho, ficou ali com o pai. E aí, ele fala assim, a Bíblia fala que o filho mais novo foi lá e ele gastou todo o seu dinheiro com uma vida libertina, com uma vida totalmente longe da presença de Deus. E eu aposto que alguém que por um acaso não está assistindo na live vai assistir depois, porque senão o Espírito Santo de Deus não falaria para eu falar isso, que talvez está vivendo uma vida como essa. Sabe, aquele filho que pediu a sua herança, foi embora, se revoltou com Deus e saiu e foi para o mundo afora. E aí chegou lá e ele viveu uma vida de loucura. Sabe, é muito mais legal aos olhos humanos uma vida lá fora, irmãos. Se você passar por aí, ó, nós estamos vivendo um momento de pandemia, um momento em que está todo mundo dentro de casa, se cuidando, seguindo as orientações aí, tomando o máximo cuidado de higiene sanitária, etc. E você vai por aí, o rapaz que trabalha comigo estava falando que estava tendo pistão, não sei na onde. Está me entendendo? Vem cá, se está tendo pistão e tem gente, porque tinha bastante gente, segundo o que ele falou, é porque alguma coisa de legal, de interessante, entre aspas, tem lá. O pecado é uma vida que, olha, chama atenção. Sabe, você não tem que dar conta para ninguém. Você viveu uma vida que você fala: eu faço o que eu quero. Está entendendo? Ah, se Jesus, que Jesus, que manda é Jesus, para de Jesus. Não quero saber de Jesus não. Vou pro baile. É interessante. E esse filho estava vivendo essa vida, sabe, prostitutas, uma vida totalmente fora daquilo que Deus tinha para ele, ou do que o seu pai tinha ensinado ele a fazer. E aí a Bíblia fala que foi passando o tempo e ele gastou todo o dinheiro. Aí ele começou a ficar feio, né? Que eu não sei se você já viu isso, mas o homem principalmente, mais um homem, quando ele tem dinheiro, ele fica bonito, irmãos, mas você vê
cada cabra feio, com umas mulheres bonitas, e você olha assim e você fala, como? Aí você vê o camarada, tá explicado. O dinheiro, irmão, olha, mas faz ficar muito bonito, mas uma hora acaba. E acabou do camarada. E aí ele começou a ficar feio, até que aqueles amigos que estavam ali cercando ele, foi-se embora. E aí a Bíblia completa que além dele ficar pobre, ainda começou a viver um período de seca muito grande na região onde ele estava. E aí a Bíblia fala assim que ele começou a entrar em desespero. E ele falou, e agora, o que eu vou fazer? Aí ele lembrou. Falou, poxa, eu tenho pai. Eu tenho pai. Irmão, irmã, que está assistindo nessa noite, você tem um pai. E eu não estou me referindo ao teu pai que talvez tenha te abandonado, não. Eu estou me referindo ao Pai Celestial. Aquele que tem te carregado no colo. E talvez você esteja aí achando, olha, eu estou vivendo já igual esse camarada, Felipe. Acabou meu dia, acabou tudo. Essa crise veio, eu não sei mais o que fazer. Você tem um pai. Você tem um pai. E esse menino, a Bíblia fala que esse filho mais novo, ele chega e ele fala assim, olha, eu vou voltar. Meu pai, ele é um homem rico. E os servos do meu pai comem do bom e do melhor. Eu vou lá, vou pedir para ele perdão. Vou chegar lá, eu imagino ele falando, irmãos, eu não sei se você você com certeza é um filho, você já aprontou algo. Quando eu aprontava algo, chegava em casa, que eu sabia que eu ia falar ou com meu pai ou com a minha mãe, eu já chegava ressabiado. Já chegava daquele jeito, né? Minha mãe falava, oi mãe. Pai, oi pai. Nossa, o senhor tá bonito hoje. Seu cabelo tá mais branco como nunca. Que lindo. Aí meu pai olhava pra mim. Já aconteceu isso? Você que é mãe, né? Você sabe muito bem do que eu tô falando, você que é pai. E aí aquele filho imaginou isso. Falou, eu vou chegar lá. Bom, eu saí, abandonei meu pai, pedi o dinheiro dele, pedi a minha herança, que ainda era dele. Eu pedi, ele já me adiantou. Vou chegar lá, o camarada vai me fuzilar. Não vai me aceitar de volta. E aí ele chega na ponta dos pés, ele começa a planejar. Talvez você esteja passando por uma situação como essa. Planejando como que você vai voltar para a igreja, sabe? Você está pensando, eu não vou naquela, porque naquela eu já congregava. Então lá o pessoal me conhece. Eu vou tentar ir naquela. Sabe de uma coisa? Quando aquele filho que estava ali planejando isso, olha, como que eu vou chegar com meu pai? Como que eu vou falar com meu pai? Quando ele chegou próximo, a Bíblia fala que o pai avistou ele e ele não precisou falar nada. O pai olhou para ele e falou, meu filho, você está voltando. Meu filho, vem aqui, me dá um abraço, meu filho, vem. E ele talvez, pai, deixa eu falar, pai. E ele, não precisa falar, filho, você voltou. Filho, eu estava te esperando esse tempo todo. Olha, o pai está te esperando esse tempo todo. Besteira tua achar que você vai chegar num lugar A e B. Irmãos, não liga para o ser humano não. O que importa é que o pai está te esperando. O pai está te esperando aqui de braços abertos. E ele chega e ele fala, pai. Aí o pai deixou ele falar. Depois que abraçou, depois que beijou, o pai falou, fala filho. Ele, pai, eu ensaiei tanto para falar, deixa eu falar, pai. Pai, me perdoa, eu pequei contra ti e contra Deus, já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas me aceita como um dos seus trabalhadores, um dos menores, um dos seus escravos. E o pai falou assim, filho, para de graça, menino. Para com isso. Você é meu filho. Você é meu filho e se você é meu filho, eu escolho o que vai acontecer com você. Fala para os seus escravos, olha, traz lá para mim, fazendo um favor. Traz lá para mim uma roupa nova para ele, uma capa nova. Traz lá para ele lá um anel para colocar no dedo dele. Traz lá para mim, por favor, uma sandália nova para colocar no pé dele. Ele é meu filho, ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e reviveu. Você é meu filho. E cada um daqueles elementos tem um significado, irmão. Olha, lembra lá atrás, quando a gente estava falando da ovelha, vamos ver o que esse contexto nos ensina? Quando a gente fala de ovelha perdida, e a ovelha se perdeu durante o caminho, não foi isso que a gente falou?
A ovelha se perdeu no caminho. Olha, irmãos, muitas vezes na nossa vida, a gente perde o caminho do céu. No segundo lugar, quando a dracma, a gente fala de valores. A dracma é um negócio valioso. Quando a gente fala de valores, a gente pode falar de valores financeiros que você talvez tenha perdido, de valores humanos que talvez você tenha perdido. Sabe aquela situação? Nossa, eu não tô mais me reconhecendo. Eu nunca fiz uma coisa dessa, estou fazendo. E a gente fala de valores espirituais. Você talvez tenha perdido o seu caminho. Você talvez tenha perdido o seu valor. Mas, ou então você talvez tenha perdido a filiação. Porque quando a gente fala do filho pródigo, a gente fala de filiação. Então talvez você tenha perdido o seu caminho, o seu valor e a sua filiação. Mas aí quando você chega na presença do pai, o pai olha para você e fala assim: filho, para de graça, meu filho, vem cá, dá uma sandália nova para ele. Aquele caminho que você tinha perdido, agora você encontra novamente através da vida do seu pai. Oh, Ramacandarabaço, Yeremanda. Oh, aleluia. O caminho que você tinha perdido na ovelha, você reencontra agora. O pai fala assim para ele: olha, bota também uma capa no meu filho. Quando se fala de capa, se você for estudar a história, a capa, a roupa, ela significava, ela dizia quão é o estágio financeiro da família, ou seja, a parte de valor. Você já recuperou o seu valor, você recuperou o seu caminho, você recuperou o seu valor, agora só falta filiação. O pai pega um anel, ele coloca no teu dedo e fala: filho, você é meu filho, você é meu filho. Toma aqui esse anel. Olha, o Espírito Santo de Deus está falando com você hoje, dizendo para você: olha, eu tenho uma capa nova para você. Olha, eu tenho uma sandália nova para você. Eu tenho uma capa nova para dizer que você, todos os seus valores que você achava que tinha perdido, aqueles valores que você achava que você não tinha mais, tanto valor humano, como valor espiritual, como valor financeiro, que você achava que não ia existir mais. O Espírito Santo de Deus está falando para você nessa noite: eu estou te dando a sua capa. Olha, aquele valor também, você achava que tinha perdido o seu caminho, você podia olhar para você mesmo e falar: ixi, eu não tenho mais jeito. Deus está falando para você nessa noite: olha, eu te devolvo nessa noite as suas sandálias, calçado o seu pé, com a preparação do Evangelho da Paz. E nessa noite também o Espírito Santo de Deus está falando: olha, eu te dou um anel e coloco esse anel no seu dedo. Ou seja, eu te devolvo o poder de ser filho, filho de Deus. E como eu sou filho, eu sou parte da herança de Deus. E qual é a herança de Deus? A vida eterna com Jesus na glória. Ramacandabaço, Iremandaço. Olha, irmão, olha, irmã, você tem parte ainda com Deus. E Ele marcou essa noite, esse dia, não sei que hora você vai estar assistindo, para falar com você que Ele ainda tem um compromisso contigo. Ele ainda quer você. Aleluia. E aí a gente começa a ver a reação do filho mais velho. Veja bem, irmãos, que o filho pródigo, lembra que a gente falou que a ovelha estava perdida fora, a dracma estava perdida dentro. O filho pródigo, o filho mais novo, ele estava perdido fora. Só que aí chega o filho mais velho. O filho mais velho estava onde? Estava dentro, ele não continuou lá com o pai. Só que o filho mais velho estava perdido também. E você vai ver aqui. Filho mais velho, vamos ler comigo, a partir do versículo 25, aí em casa, depois você lê também. Diz assim: olha, ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da sua casa, ouviu a música e danças, festa. Ele está voltando, ele está em casa. E aí ele chamou um dos seus criados, e aí, pausa aí. Se ele é filho, irmão, presta atenção. Quando você é filho, você tem liberdade total para falar com seu pai. Eu já ministrei sobre isso aqui nesse lugar, mas eu quero dar um break aqui de novo sobre isso. Irmãos,
ele como filho, não poderia muito bem chegar no pai e falar assim, pai, o que está acontecendo? Mas sabe o que ele fez? Ele foi lá e falou, ei, você, meu escravo, meu criado, chega aí. O que meu pai está fazendo aí? O que está acontecendo? Essa festa toda aí, isso aí estava tudo bem? Sabe o que eu entendo com isso? Que ele já não tinha intimidade com seu pai. Ele estava dentro da casa. Lembra que ele não saiu, ele ficou. Só que ele já não tinha mais intimidade com o pai. E ele chega primeiro no seu criado, no seu escravo. E talvez você está vivendo esse momento. Sabe, de estar dentro da casa, estar dentro da igreja. E aí você não tem mais intimidade, não tem mais comunhão com Deus para falar diretamente com Ele. Para chegar e falar, Deus, está acontecendo isso, isso e isso. Sabe, Deus está vendo o que você está fazendo, mas Ele precisa ouvir da sua boca. Que a Bíblia fala assim, ó, aquele que confessa. Ó, confessou, soltou e deixa, alcança misericórdia. Você vai confessar isso para Deus, você vai confessar isso para o seu pastor, para aquele que está sobre a responsabilidade da sua vida, responsabilidade espiritual. Mas você precisa tomar essa atitude. E talvez você está que nem aquele filho mais velho. Você está sem intimidade. E aí você chega e pergunta para o seu escravo, o que está acontecendo? Pergunta para o irmão. Ô irmão, e aí, como é que está o culto aí? Aí o irmão olha para você e fala, pô, tá mó benção, olha a festa que está lá. O pecador voltou para casa. Aí, ó, a segunda reação do filho. Olha o que aconteceu com o filho. Aí ele informou que veio o irmão, o escravo informou para ele, e ele indignou-se. Deus do céu. O filho estava dentro de casa, irmão. Estava com o pai. Viu o sofrimento do pai porque o filho mais novo tinha se ido embora. E aí ele fica irado desse jeito. Não, dentro da igreja não tem isso não. Tem não. Misericórdia. Irmãos, olha, entenda uma coisa. O Espírito Santo de Deus me força a dizer isso nessa noite. Olha, não fique enciumado se aquilo que Deus tem para a vida do seu irmão acontece agora. E o teu que você está trabalhando, o camarada chegou ontem. Deus está usando ele. Mas o teu que você está aqui há tanto tempo, olha, não se entristeça por isso. O tempo é de Deus. Porque se não fosse o tempo de Deus, a obra não seria de Deus, a obra seria sua. Mas a obra não é sua não, abençoado ou abençoada. A obra é de Deus, então segura essa daí, aguenta o tranco. E fica feliz pela vida do seu irmão, pela vida da sua irmã. Vai orar a Deus por ele. Olha, é o tempo que Deus separou para ele liderar o departamento. Olha, é o tempo que Deus separou para que ele ministre a palavra de Deus, para que ele ministre o louvor, para que ele esteja aqui em cima. Olha que vontade de estar no louvor. Estou na igreja há tanto tempo, ninguém me dá uma oportunidade. Irmão, não é o tempo de Deus ainda na sua vida. Vai chegar. Mas não fica com dor de cotovelo por causa do irmão. E aí aquele homem ele é totalmente diferente. Ele fala, não. E sabe o que me chamou a atenção? A palavra diz que ele se recusa a entrar na casa. Eita, o que eu aprendo com isso? As pessoas que estão vivendo uma vida como essa, elas não têm coragem de entrar à presença do Pai. Sabe, fica aquele medo, fica aquele receio, e a pessoa não tem coragem de chegar na presença do Pai. Só que aí, a Bíblia é fantástica. E Jesus fala que o Pai, vendo esse filho de longe, ele fez a mesma coisinha que ele fez com o filho mais novo. Ele saiu ao encontro. Filho, o teu irmão chegou. Vamos lá festejar. Só que a reação do irmão mais velho, pai, você está doido? Eu estou aqui com você o tempo todo. O senhor nunca me deu um bezerrinho para eu fazer um churrasco. O senhor vai, esse camarada que estava perdido, o senhor vai dar o melhor dos bezerros. E aquele pai, ele lembra o filho. Lembra que eu falei lá atrás que ele tinha repartido a herança pros dois, não só para o filho mais novo? E ele fala assim, filho, larga de ser besta, tudo que eu tenho é teu. Olha, você está aí com a sua herança, estou parafraseando, tá gente? Não vai estar escrito no Lucas não. Mas eu tenho esse direito de parafrasear e dizer o seguinte, olha, tudo que eu tenho é teu, Deus está falando para a tua vida, filho, eu nunca te abandonei.
Você está aqui dentro, ó. Em todos os tempos eu estou preparando homens, mulheres de Deus para ministrar a sua vida, para cuidar da sua vida. Pastor Rafael, pastor Aline, se preocupando contigo, te chamando no WhatsApp, te chamando no particular, perguntando como você está. Larga a mão de ser besta, homem, larga a mão de ser besta, mulher. Deus tem cuidado de você. Isso é cuidado do Pai para conosco. E aquele pai fala, filho, você está comigo o tempo todo, tudo que eu tenho é seu. E aquele pai fala, não, pai. Aquele filho fala, não, pai, tô bravo, estou muito bravo. E para encerrar, irmãos, meu Deus do céu, o pastor Rafael está me olhando até feio aqui. Sabe o que eu achei fantástico? Além do pai falar para o filho, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Há um detalhe. Não há motivo para se entristecer, irmãos, quando você está no melhor lugar. Vamos usar um exemplo aqui. Com certeza vocês vão trazer para o nosso dia, vai ficar mais fácil de entender. Neymar. Felipe, você vai falar de futebol? Vou. Neymar estava lá no Barcelona, bonitinho, jogando com o Messi e tal, arrebentando. Aí Neymar falou, não, quero ser o jogador. Tava tudo bem, não estava? Tava. Mas Neymar falou, não, quero ser o astro do time. Vou lá para outro time lá, que eu não sei qual é. Chegou lá no outro time, tu sabe, né, que eu sei. Chegou lá no outro time, o que aconteceu? PSG, os meninos aqui são bênçãos. Chegou lá no outro time, o que aconteceu? Só tinha ele de bom. O restante era tudo ruim. Ou mais ou menos. O que aconteceu? Barcelona continuou voando. E o time que o Neymar estava lá, ó. Irmãos, sabe o que eu entendo com isso? Agora o Neymar está doido para voltar para o Barcelona. Não sei se ainda está, porque eu estou meio desatualizado. Irmão, tenho televisão há quase um ano, tá? Mas Neymar está doido para voltar para o Barcelona. Sabe o que eu entendo com isso? Não tem motivo para você sair do lugar que você está bem para ir para um outro lugar se você está bem. Você vai sair para quê? Deus está te usando na porta. Deus está te usando nas crianças. Deus está te usando na onde, não sei, em qualquer departamento. Em qualquer lugar, na tua igreja, lá na Bahia. E aí você fala assim, não, vou sair daqui porque não quero. Ou então, o camarada lá me falou, se eu for para a igreja dele, vai me consagrar pastor. Vai lá, bobão. Meu Deus, perdoa. Vai lá. Você vai voltar com o rabinho entre as pernas. Porque não tem motivo para sair do lugar que você está bem. Tá duro hoje, hein? Mas segura bem isso aí. E para encerrar, se você for ver a parábola do filho pródigo, ela não tem final. Como assim, Felipe? Parábola, vem lá e tal, não tem final. Sabe como acaba? Todas as outras acabam com a festa e tudo numa boa, sabe? Final de novela, aquela maravilha, final de filme da Disney, todo mundo brincando e tal. Só que a parábola aqui não acaba assim não. Estava tendo a festa, de repente chegou o filho, aquele climão, e pô, acabou ali no climão. Mas por que acabou ali no climão? Acabou porque Jesus ele estava dizendo ali naquele momento, ele estava dando uma entrelinhas para a gente. Ele sabia que uma hora o Felipe ia estar ministrando a palavra de Deus aqui na Igreja Assembleia de Deus, Logos do Guarujá, ia ser usado por Deus para falar com você. Que o final da parábola, dessa parábola na sua vida, quem vai escolher vai ser você. E tem mais, quem vai escolher se vai ser o filho mais novo, se vai ser o filho mais velho, vai ser você. Quem vai escolher se vai agir certo, se vai agir errado, vai ser você. O Espírito Santo de Deus, ele me impulsiona a te alertar. Ele me impulsiona a falar para você. Quem vai convencer você é ele mesmo. Mas ele me impulsiona a falar para você. E para concluir, agora eu entrego o microfone e diz assim: o que nos faz enxergar aquilo que nos faz estar perdido é a palavra de Deus, como a gente já falou. E quem convence ao voltar para o braço do Pai, estando você dentro, fora de casa, é o Espírito Santo de Deus. E eu quero encerrar com isso nessa noite. Olha, talvez você vai terminar de ouvir essa palavra, essa live, e aí você vai falar assim: Felipe só falou bobeira. Ou então, Felipe está falando porque ele sabe de alguma coisa. Irmão, Deus é minha testemunha, eu não sei de nada. Estava orando a Deus, quando o pastor falou comigo, e Deus me deu essa palavra, foi Jesus. Deus falou: fala
que eu me encarrego de fazer a obra, porque quem convence sou eu. Então segura a bênção aí. E rapidamente, dobra sua cabeça aí onde você está e diga assim: Senhor Deus, ô Pai, meu Deus, nesse momento eu quero orar por essa pessoa que está vendo essa live, que está vendo esse vídeo, meu Deus. Eu não sei quando ela vai ver esse vídeo, quando ele vai ver. Meu Deus, mas eu sei que o Senhor é um Deus que é o Deus Pai Todo-Poderoso, Pai. Um Deus que está sempre de braços abertos, Pai, para receber o seu filho e a sua filha de volta, Pai. Por isso, Senhor Jesus, eu quero te pedir, prepara uma nova oportunidade, Pai, para que esse filho, para que essa filha, Senhor, volte a seus caminhos, Deus. Meu Deus, aonde quer que ele ou que ela esteja nessa noite, Senhor, ou nesse dia, quando ele for assistir esse vídeo, Senhor, prepara uma nova oportunidade, Senhor. E que ele volte a estar dentro da casa do Pai, estar festejando com o Pai, participando das festas espirituais com o Pai, meu Deus, e não mais como ovelha perdida, não mais como dracma perdida, não mais perdendo seu caminho, não mais perdendo seus valores, não mais perdendo a sua filiação, mas estando, meu Deus, dentro da casa do Pai, sendo, Senhor Jesus, útil ao Pai, e cuidando, Senhor Jesus, das coisas do Pai, porque é assim que o Senhor nos pede, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.